Nesse vídeo aqui eu queria falar um pouquinho sobre síndrome do impostor, que é uma síndrome que praticamente todo mundo tem quando vai fazer algo que está além do comum. Então, além da sua zona de conforto, gera essa síndrome do impostor. Então, eu quero trazer aqui uma discussão que eu li no Reddit, de um fórum de ciência de dados, sobre uma pessoa que está em transição de carreira e está se sentindo com a síndrome do impostor. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou. E aí depois eu vou comentar algumas coisas aqui com vocês. É em inglês, tá? Mas eu vou usar aqui uma extensão do Google Chrome que permite ele traduzir pra gente essa página. Então eu consigo ler junto com vocês aqui. Até para quem não tem tanta intimidade assim com o inglês. Se você não tem intimidade, tem que fazer o inglês, cara. É a única linguagem que você tem que aprender obrigatoriamente. Porque vai te abrir portas para novos conteúdos e também para a oportunidade para morar fora do país. Então tem que aprender inglês, tá? Então vamos lá. Síndrome do impostor é comum na análise / ciência de dados, tá? Essa aqui é uma comunidade de ciência de dados lá do Reddit. Sou masculino, 27 anos, atualmente analista de dados sênior no setor público do Reino Unido. Minha formação foi em graduação em física, doutorado em física, envolvendo análise de dados. Depois disso, passei 2 anos como analista de dados júnior e recentemente consegui meu cargo de sênior. Apesar de tudo estar indo muito bem para mim no papel e na prática, nunca tive nenhuma preocupação do desempenho levantado e fui elogiado pelo meu trabalho, constantemente sinto que não sou bom o suficiente. Parece que sempre há muito para saber e lembrar, sejam diferentes linguagens de programação ou abordagens matemáticas e estatísticas. Você tem linguagens de programação como SQL, R, Python, ferramentas como Excel e Power BI, plataformas de controle de versão como GitHub, e isso antes de entrar no mundo das estatísticas e técnicas estatísticas, estatística descritiva, diferenciais, modelagens, visualização de dados, e isso mesmo antes de você ter que se familiarizar com os conjuntos de dados com os quais está trabalhando e com um contexto mais amplo. O problema é que parece impossível saber e reter todas essas informações, especialmente quando não as uso diariamente. Mas coloco essa pressão sobre mim mesmo para ser uma fonte de conhecimento para todas as questões de análise de dados, porque você deveria para ganhar experiência e desenvolver-se ao longo de sua carreira. Então, por que sinto que estou piorando ativamente e esquecendo as coisas todos os dias? Basicamente, sinto que o eu de ontem era mais perspicaz / inteligente do que o eu de hoje. Esses são pensamentos normais? Parte de mim se pergunta se isso deve ao fato da minha formação ser física, também esqueci a maior parte disso agora, apesar de ter feito isso há 7 anos, e então diretamente estatística, e não diretamente estatística, Ou será que as pessoas em outras áreas técnicas com formações relevantes também têm esses pensamentos? Então, esse aqui é o drama do nosso colega inglês, tá? Então, ele é servidor público, ele trabalha como analista de dados sênior, numa repartição pública do Reino Unido. Ele é formado em física já há uns 7 anos, Fez doutorado na área de análise de dados, trabalhou 2 anos como analista júnior e depois agora chegou na sua senioridade. Ele não tem problemas no trabalho dele, as pessoas, pelo contrário, elogiam o trabalho dele, mas ele se coloca uma carga muito grande sobre si, principalmente em lembrar de todos os conceitos. E quanto mais ele estuda, mais ele descobre que tem que estudar. Quanto mais ele faz projetos, mais ele descobre novas ferramentas. E ele se obriga a lembrar de tudo isso como sendo uma fonte de informação, uma fonte de conhecimento para ele, para a empresa, para que ele consiga crescer e se desenvolver na carreira. Então ele está preocupado aqui que ele entende que cada dia que passa, ele esquece mais do que ele deveria memorizar e, portanto, quanto mais o tempo passa, ele acha que está perdendo memória, digamos assim, perdendo conhecimento. Então esse é o nosso drama aqui de hoje, E aí os comentários das pessoas que tentam ali ajudar de alguma forma. Então, o gigante Zorg aqui disse, É bastante normal, eu acho. Com o tempo você fica melhor em aceitar o que sabe, o que não sabe, e ganha confiança de que se encontrar algo que não sabe, aprenderá em um tempo razoável se for necessário. Depois o aprender inutilmente aqui. É a síndrome do impostor ou o complexo de superioridade. Escolha o seu veneno. No fundo é isso aqui mesmo, O limpar olá, um pouco dos dois, eu acho. Desperdiçando meu tempo. Às vezes, o link da galera são os melhores,
Às vezes são apenas profissionais normais, reconhecendo que têm lacunas em suas habilidades / conhecimentos. Esse é o caminho para o progresso. Né? Essas são as áreas em que a melhoria passiva é suficiente. Algumas pessoas precisam se esforçar mais para permanecer relevantes. Não precisam estar em seu tempo livre, né? Mas podem pressionar seu empregador a conseguir um projeto em X. E é uma pílula difícil de engolir, mas é verdade, especialmente quando há uma definição tão ampla para o que a ciência de dados implica. Naturalmente, há uma mudança na definição e algumas partes delas são minhas. Sair ou diminuir. Então, as minhas considerações sobre esse nosso amigo aqui são as seguintes, né? Esse analista de dados que se formou em física, ele não entende muito bem o que é realmente ser um profissional, né? Então, essa falta desse entendimento sobre o profissionalismo faz com que essa síndrome do impostor tenha uma causa muito clara aqui, né? Você observa que ele diz que a maior preocupação dele é em lembrar as coisas. Então, ele se cobra de lembrar as coisas quanto mais o tempo passa. Só que como tem muitas ferramentas para aprender, muitos conceitos, fica cada vez mais difícil memorizar tudo. E aí, quando passa-se os dias e ele não lembra das coisas que ele estudou, mas que ele não utilizou na prática e acaba esquecendo, ele se julga como alguém inferior, né? Ou como alguém que está passando por uma síndrome do impostor. Existem algumas coisas para a gente falar aqui. A primeira coisa é essa visão errada que ele tem sobre profissionalismo. As empresas, elas contratam pessoas para resolver os problemas. Eles não contratam enciclopédia e nem a Barça. Então, quando a empresa contratou eles não compraram uma Barça, uma enciclopédia ambulante, né? Um dicionário. Eles, na verdade, contrataram um profissional, esperando que, com o conhecimento que ele tenha, ele resolva os problemas da empresa. Agora, como ele vai fazer isso? Se ele vai fazer isso decorando os conceitos, se ele vai fazer isso consultando no Google, se ele vai fazer isso lendo artigos, não importa. A empresa quer que ele resolva o problema. E isso é tão claro que ele comenta que ele não tem problemas no trabalho dele. Ele é elogiado pelo trabalho, né? As pessoas gostam dele lá. Ou seja, profissionalmente ele está fazendo certo, que é realmente resolver os problemas da empresa. Só que ele se cobra muito por querer ser uma enciclopédia ambulante. E não faz o menor sentido você querer ser uma enciclopédia ambulante num mundo que tem o Google, por exemplo. Porque o Google, a documentação, ela é feita para isso, para guardar a informação. O nosso cérebro, ele é feito para processar a informação, para raciocinar, para pensar logicamente, para estruturar coisas, para ligar pontos. É para isso que o nosso cérebro funciona. Se o nosso cérebro fosse um HD, como ele quer que o dele fosse, nossa cabeça seria tão grande que o nosso corpo teria que ter o dobro de tamanho para sustentar uma cabeça tão grande. E a energia consumida, a dinâmica ia ser muito diferente. Então, nós evoluímos para que a nossa cabeça fosse do tamanho mínimo para a gente processar esse maior número de informação e se protegesse de ameaça e assim por diante. Então, a gente não foi feito para guardar informação. A gente foi feito para processar a informação. Então, a gente não deve querer memorizar coisas, memorizar código de programação, memorizar conceitos. A gente tem que entender o conceito. Tem que saber como usar. Tem que entender que conceito e ferramentas são para você usar aquilo. Se você não lembra como você usa a ferramenta ou como você usou a ferramenta no passado, você pesquisa no Google e em 5 minutos você lembra como você usava. Porque o conhecimento, ele está enraizado na nossa cabeça. A forma como fazer. Ela não está armazenada, porque não faz sentido armazenar, já que você consegue depois no Google procurar. Então, quando você relê alguma coisa de algo que você já fez, rapidamente você lembra como você fazia isso no passado. Então, não devemos entender o profissionalismo como sendo uma enciclopédia. A gente não é pago para ser uma enciclopédia ambulante. A gente é pago para resolver os problemas. E para resolver os problemas, você faz do jeito que você quiser. Decorando coisas, procurando no Google quando você não souber. O mais importante é saber como usar a ferramenta para resolver. Tá? É para isso que a gente é pago. Então, a síndrome do impostor, para ele, é esse entendimento errado de profissionalismo. O profissional, ele é pago para resolver problemas e não para decorar coisas, tá? O outro ponto que eu queria discutir também com relação a isso é quando ele cita aqui nessa parte, ó. Quanto mais ele estuda, mais dá a impressão de que tem coisas para aprender, né? Isso aqui, ele é totalmente normal. Por quê?
Porque a tecnologia, ela vai evoluindo, né? E quando ela vai evoluindo, ela vai criando ferramentas novas para melhorar partes dos processos. Então, vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei na área, em 2015, só existia basicamente o analista de BI e o cientista de dados. O cientista de dados, ele fazia todo o projeto de dados. Então, ele coletava dados, ele trabalhava os dados, ele armazenava os dados, ele modelava os dados, ele analisava os dados, ele fazia os algoritmos, ele conversava com as pessoas de negócio e ele ensinava as pessoas a usar. Ele fazia tudo isso. Só que para fazer tudo isso, levava 6 meses para você fazer um projeto de ciência de dados completo, porque cada etapa desse processo que eu acabei de descrever para você é um mundo à parte. E o que começou a acontecer? Para agilizar esse processo, algumas etapas foram especializadas. E aí surgiu, por exemplo, o engenheiro de dados, que é uma pessoa especializada na primeira parte desse projeto, dessa etapa de construção de um projeto, que é coletar os dados, limpar os dados e armazenar os dados. Então, nessas 3 etapas foram desenvolvidas muitas ferramentas. Então, para cada uma das etapas em coleta de dados, existem infinitas ferramentas. Na parte de tratamento de dados, existem inúmeras ferramentas. Na parte de armazenamento, existem inúmeras ferramentas e técnicas. Só que todas elas têm o mesmo propósito, que é coletar o dado, limpar o dado e armazenar o dado. Só que a forma como elas fazem é diferente. Então, se você aprender uma ou aprender 2, você aprende o resto. Porque são basicamente a mesma coisa. Só que uma faz mais rápido, outra faz de um jeito, outra faz de outro. Então, a gente não precisa ficar decorando e aprendendo tudo. Porque as ferramentas, elas surgem para a gente usar elas em determinado momento. Depois, o cientista de dados ficou com a parte de analisar os dados, treinar os algoritmos, né? Publicar os algoritmos para as pessoas usarem e ensinar os algoritmos. Ensinar para as pessoas usarem o algoritmo. Só que essa parte também ficou muito extensa. E aí surgiu um outro profissional chamado engenheiro de aprendizado de máquina, ou engenheiro de machine learning, que pegou essa última parte do modelo treinado e publicado para as pessoas de negócio usarem e especializou isso. Então, o projeto de ciência de dados hoje é muito mais rápido, porque você tem mais profissionais especializados em suas áreas, que são as etapas desse projeto, e faz com que cada um trabalhando em harmonia e em velocidade consiga entregar projetos muito mais rápido. Só que para cada etapa que for especializada, surgem cada dia novas ferramentas. Mas você não precisa aprender as ferramentas que surgem. Você tem que aprender os conceitos fundamentais de algumas delas. E depois as outras são derivações disso, são alternativas, são formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, a percepção que ele tem aqui de quanto mais você estuda, mais você tem que aprender, ele é normal. Ela é completamente normal, tá? Isso vai acompanhar a nossa vida profissional até a gente se aposentar, até a gente morrer. Sempre que a gente estiver estudando, sempre vai ter mais coisas para aprender. Isso não ache que você vai chegar no momento que você não vai precisar mais aprender. Se você chegar no momento e decidir parar de aprender, você vai estagnar na sua carreira, mas foi porque foi uma decisão sua, não porque você zerou todos os conhecimentos que tinham para aprender. Isso é impossível. Então, a gente tem que sempre continuar melhorando um pouquinho por dia, né? Não viver numa intensidade de aprender tudo, mas viver na expectativa de aprender um pouco por dia, mantendo a consistência disso, tá? Então, essa percepção que ele trouxe aqui é exatamente essa. De quanto mais a gente estuda, mais tem coisas para aprender. E vai ser sempre assim. Só que isso não quer dizer que você tem que aprender tudo que está disponível. Você tem que aprender os conceitos fundamentais sobre os quais tudo é construído. Porque aí você consegue aprender qualquer coisa. Aprender uma ferramenta, aprende o resto, tá? Então, o motivo da síndrome do impostor do nosso amigo aqui é esse entendimento errado sobre o profissionalismo. Onde você não é pago para decorar coisas. O tamanho do seu salário não é diretamente proporcional ao quanto você decorou, mas é o quanto de problemas você conseguiu resolver e a complexidade deles. E tem gente que resolve problemas olhando e consultando o Google. Tem gente que não quer fazer isso e faz decorando coisas. Cada um tem um jeito. Mas a gente não é pago por quantidade de informação que a gente armazena, e sim pela quantidade de problemas que a gente resolve.